Nos últimos meses, foi observada uma reação nos preços do leite para o produtor, o que refletiu em outros elos da cadeia. O preço pago no começo de agosto já subiu 38% ante o ano passado, segundo o CPEA. A informação consta em um relatório divulgado pelo Itaú BBA. E quem já está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o consultor de agronegócio do Itaú BBA, o César de Castro. Boa tarde, César. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Muito obrigado, é um prazer. César, quais os motivos para essa reação positiva para o produtor rural? Redução da oferta, Priscila, sem dúvida nenhuma. O produtor de leite estava muito pressionado no começo do ano, né? Mesmo ao longo do primeiro semestre. Isso até apareceu nos números da produção formal de leite, né? Que o IBGE levanta, caiu 10% no primeiro trimestre. Certamente o segundo não foi muito diferente e isso tem a ver com os custos de produção muito altos, né, especialmente o milho, os concentrados também, e naquela ocasião, no começo do ano, o preço do leite estava baixo. Então, o produtor reduziu, né, a produção, o que é bastante razoável, né, nesse contexto de margens apertadas, e isso, obviamente, chegou nos elos seguintes da cadeia. Então, os preços acabaram reagindo porque os laticínios precisaram correr atrás de mais oferta de leite. Isso também acabou acontecendo no mercado spot, né? As negociações entre indústrias, os preços subiram muito, porque estava difícil encontrar leite. E dá para a gente concluir, né, que a relação de troca com os grãos também apresenta melhora. Como é que fica esse cenário para o resto do ano, na sua opinião? Olha, melhorou muito, né? No começo do ano, o produtor de leite precisava aí de umas 35, de torno de 35 litros de leite, até 40, dependendo do estado, para comprar um saco de milho. Isso veio para 20, 25 hoje. Então mudou bastante, né? Vale dizer que o milho também caiu, né, nos últimos meses, acomodou um pouco e agora com a safrinha entrando, esse efeito tem sido mais claro. E o leite subiu muito, então a relação melhorou. Daqui para frente, nós acreditamos que essa relação ela não piora para o produtor por duas razões. Porque o milho pode eventualmente cair um pouco mais, né? Nós não somos tão otimistas com queda de milho pelo contexto internacional, que é bastante apertado, mas a nossa safrinha bastante volumosa muda sim as condições em curto prazo. Então, o milho pode cair um pouquinho, mas o leite também possivelmente caia um pouco, justamente porque o consumidor deve reagir negativamente, né? Já está acontecendo isso, né? Os preços já estão voltando no atacado então o leite cai um pouquinho e o milho também um pouquinho, a relação fica como está, né? Que é relativamente favorável em relação ao que aconteceu no começo do ano. E os preços, né, dos derivados lácteos também tiveram forte alta nos últimos meses, um aumento que foi levado até o consumidor. Como é que fica esse cenário para a ponta final da cadeia leiteira? Os preços dos derivados, eles subiram até mais do que o preço ao produtor, né? Então isso virou um resultado um pouco melhor para os laticínios, mas também é algo que já tá se esvaindo, porque os derivados já estão recuando, a alta foi muito forte, o consumidor, obviamente, ele reage negativamente a essa alta muito forte, e então é muito provável que eles acomodem num patamar um pouco mais baixo, tá, os derivados. Então isso gradualmente tira um pouco o apetite de compra da indústria, né, que ajudou nessa alta muito forte do produtor agora, foi a margem voltando para a indústria. Então isso muda um pouco, né? O derivado cai, piora um pouco a margem, muda um pouco para os laticínios. E para o produtor, possivelmente, a gente vai ter um aumento de oferta agora. Primeiro porque o milho, nesse nível vis-à-vis o preço do leite, faz sentido aumentar um pouco a oferta do produtor que não saiu da atividade, claro, não vendeu as vacas. E segundo, que tem um componente sazonal. Primeiro, agora, a região sul tem um aumento de oferta, o que é bastante normal nessa época do ano, e a partir de outubro, novembro, toda a região sudeste e aí outros estados, como Goiás, que tem o calendário de chuvas, né, voltando aí normalmente a partir de setembro, os pastos melhoram e isso ajuda na captação de leite. Ela é quase um terço da captação do ano toda concentrada no último trimestre. Então o milho vai ajudar a produção de leite a aumentar um pouco e o clima, né, também. Então possivelmente a oferta de leite aumenta e isso deve tirar um pouco dessa força enorme que os preços alcançaram agora no mês de julho. Inclusive, né, César, esse é um cenário que é destaque nos índices da inflação brasileira.
Tendo em vista que a Selic subiu para 13,75% ao ano, como é que vocês enxergam que deve ficar a situação para o setor daqui para frente? Olha, certamente as condições mais difíceis, né, o crédito mais apertado, o juro mais alto, faz com que você tenha uma redução do ritmo de atividade da economia como um todo, e o leite é muito sensível ao ritmo de atividade. Então, provavelmente, isso tem um efeito negativo, né, o juro. Entretanto, a menos que novas surpresas venham pela frente, a expectativa é que os juros, né, não muito além, comecem a recuar. Então, isso vai, né, eventualmente, ter um efeito positivo mais adiante. E outro elemento que deve evitar uma queda muito grande do consumo é o auxílio emergencial, né, a ajuda governamental que deve vir. Esse é um ano eleitoral, a tendência é uma circulação maior de dinheiro, então isso ajuda a mitigar o efeito da inflação alta, né, que nesse momento existe. Mas a tendência é a inflação desacelerar e essa ajuda governamental ter algum efeito também. Então, a gente acha que sim, nesse momento deve haver uma reação negativa da demanda, porque o preço está muito alto, né, dos derivados, o consumidor reage negativamente. Mas mais adiante a tendência é as coisas se normalizarem, porque a inflação alivia e a gente deve ter alguma injeção de renda adicional aí para os consumidores, e isso favorece o consumo como um todo. Tá certo. Obrigada pela sua análise, viu, César? Aproveito para te desejar um ótimo fim de semana. Para você também, Priscila, um prazer. Até a próxima. Até.